abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do verso 26 até o 39. A história do nosso irmão gadareno. Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 39. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem, que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando ouviu Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus. E temeram. Os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhes rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Só aí dá para você ver quem é Deus, né? Querido Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e santo, obrigado, Senhor, porque um dia também nós estávamos presos em grilhões desse mundo, outros presos em denominação, outros presos de alguma forma pelo diabo. Mas um dia nós encontramos contigo e tu também nos libertou, Pai. Tu possa nos dar graça, Senhor Jesus, para estar vestido diante de ti, Pai, com o nosso coração purificado e lavado no teu sangue precioso, e que nossa alma possa estar cada dia mais pronta para encontrar contigo, meu Deus. Guarda-nos debaixo do teu poder e que esses demônios nunca tenham poder nas nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, Pai, dos nossos irmãos. Tenha compaixão de nós, Pai. Entregamos, eu creio que essa reunião desde já, que já está em tuas mãos, e que a tua graça possa vir cada dia mais descer sobre o nosso coração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode sentar. Também não mencionei aqui o nome do Dirceu, né? Irmão Henrique, irmão do irmão Henrique, mas creio que Deus é poderoso para receber as orações, né? Tenha ali misericórdia daquele rapaz. Nós vamos falar aqui uma pergunta que fizeram para o irmão Brana. E nós estávamos também falando alguns assuntos ali na chácara, conversando com os irmãos. E estava lendo essa pergunta aqui e abrange, o irmão Brana entra também, né? Deixar o irmão Brana explicar para nós. A pergunta que fizeram para o irmão Brana foi: onde estão hoje os espíritos que entraram nos porcos? Onde estão os espíritos que entraram naquela manada de porcos, naquele dia, quando Jesus os expulsou para longe, para fora do endemoniado, né?
Todos nós sabemos que espíritos não morrem, né? Quando eles saíram daquele homem, eles entraram nos porcos. Os porcos morreram, mas eles saíram. Aí perguntaram para o irmão Brana onde eles estão hoje, aqueles espíritos, né? A irmã Brana, para começar, estamos começando com demonologia. Agora, demonologia é uma grande coisa. Porém, esses poderes demoníacos, esses espíritos, estavam primeiro em um homem, chamado Legião. Observe que coisa terrível, né? Tinha uma legião, né? Uma legião, não sei dizer a quantidade que é uma legião, mas todos aqueles demônios moravam em um homem. Verdade? Seu nome era Legião, porque legião em hebreu significa muitos, eram muitos. E esses espíritos que estavam nesse homem, lhe havia causado que perdesse sua mente, né? Por que me chamou a atenção? Nós vemos falando já vários assuntos, vários temas, sobre essa era neurótica, esses dias que nós estamos vivendo, né? E lendo esse daqui me fez pensar que hoje esses espíritos estão trabalhando, às vezes até de outra maneira. Não estão, às vezes, colocando uma pessoa num cemitério, deixando ela demente ali, né? Mas a demência está por toda parte. E as pessoas acham que não estão dementes. Elas acham que estão sãs, né? E isso é pior, né? E se alguém tem visto uma pessoa demente ou tem lidado com ela, saberá que sua força supera muitas vezes a que tinha, porque está possuída por um demônio. Se você alguma vez tem visto uma pessoa perder sua mente, saberá que se necessita vários homens para segurá-la. Sua força aumenta o dobro ou o triplo, ou que seja, do que a pessoa tinha. Agora, se o demônio tem tanto poder para fazer que a força de um homem aumente 3 ou 4 vezes seu poder, quanto mais poder Deus pode pôr em uma pessoa inválida, quando o Espírito Santo a toma, né? Todos nós sabemos que a força do homem não é o corpo do homem. Às vezes você olha para o homem e você fala, nossa, que grande, que homem forte. E às vezes é um fraco, né? O profeta diz que a força sua é o seu espírito. É o espírito que está em você. Quando Sansão ele era um homem normal, ele era um fraco. Mas quando o Espírito de Deus descia sobre ele era um homem poderoso. Não era Sansão, era o Espírito de Deus nele. Então, às vezes, uma pessoa ela é possuída por um espírito demoníaco, você fala, nossa, que força que ela tem. Mas às vezes é um espírito horrível que está na pessoa, né? E ela consegue 3 homens, 4 homens, às vezes não segura ela, de tanto demônio que desce sobre ela. Isso é o que vem sobre ele para fazer andar com sua força, né? Quando o Espírito Santo desce. Quando ele havia estado prostrado, inválido, por anos, seus ossos se endireitam, e suas mãos se endireitam e caminha como um homem jovem, porque o poder do Espírito Santo está nele. Agora, esse homem estava tão possuído que tiveram que amarrá-lo em correntes, porém ele os rompia. Já pensou que coisa terrível? Você rompeu uma corrente? O profeta diz aqui mais para frente que os exércitos iam prender ele, porque não sabia quantos homens podia conseguir prender aquele homem. E ele rompia. E dizia que ele as rompia, não havia nada com que amarrá-lo. Era um caso impossível, porque ele tinha nele uma legião de demônios. E então, quando Jesus vinha e entrou em Gadara, ia passando pelas tumbas, e ele era tão malvado, não o homem, vê? O homem não era malvado, não é o homem. Quando você vê uma pessoa dessa maneira, nunca pense que é o homem, é o diabo que está no homem, né? Esse mundo, que hoje nós estamos vendo, a condição desse mundo, é por causa da influência de Satanás nas pessoas. Esse mundo era para ser uma maravilha, né? Mas a influência que Satanás tem trazido sobre as pessoas são cheias de malícia, cheias de contenda, cheias de inveja, cheias de coisa. São coisas terríveis que nós vemos no mundo hoje. Aquele maníaco que subiu à plataforma aquela noite e que ia me matar, lá em Oregon,
Aquele homem que se aproximou de mim e cuspiu em meu rosto e me chamou de serpente na grama, diante de quase 10.000 pessoas, não foi ele, não foi um homem. Ele era um homem que comia, bebia, dormia, talvez tinha uma família e amados, assim como você e eu. Porém, foi o diabo nele que fez isso, vê? Aquele homem valentão, que nós sabemos a história, que se aproximou ali do profeta, né? Você nunca expulsa um demônio com uma atitude má. Não vai querer disputar força com ele. Se necessita amor para fazer isso. E amor é a força mais poderosa que há no mundo. Essa é a força que eu quero na minha vida. Eu confesso que eu preciso de amor. Né? Às vezes não posso negar, que tem hora que às vezes dá vontade de grudar um caboclo no pescoço. Mas isso não adianta, nós precisamos de amor no nosso coração. O profeta, na mensagem do amor divino, nós temos exemplo, que ele conquistou todas as coisas através do amor divino. Conquistou o boi, o touro bravo, conquistou a abelha, quando ele estava ali sem camisa, né? E ele mexeu na grama, nas abelhas, aquele monte de abelha veio nele. Ele falou: para aí, minhas amiguinhas, me desculpe por eu ter mexido onde você estava, agora por favor volte ao seu lugar. E o profeta disse que como um exército ela se enfileirou e foi para o seu lugar. Isso foi o amor. Ele reconheceu que ele tinha mexido lá onde não deveria mexer. O amor é a força mais poderosa que há no mundo. Agora, se vocês observarem, um diabo sempre odeia. O ódio é do diabo. E quando quando você odeia alguém, recorde que é um diabo terrível. O desprezar, o aborrecer, vocês nunca devem fazê-lo. Né? Nunca devem desprezar uma pessoa, aborrecer uma pessoa. Simplesmente, você tem que recordar que você não gosta de ser desprezado, né? Você não gosta de ser deixado de lado muitas vezes, né? Então você deve sempre nunca querer fazer isso para os outros. Deve sempre tratar bem a todos, não interessa a cor, a raça, não interessa, muitas vezes você não concorda, mas não tem por que você desprezar a pessoa, né? Bem, o diabo criou um poder de ódio nele. É um poder. Nós vivemos um mundo onde existe só dois poderes. Um é o poder de Deus e o outro é o poder de Satanás. Né? Vê? Para que subisse à plataforma e me matasse, o qual fisicamente era capaz de fazê-lo com grande facilidade. Um homem daquele tamanho, irmão Brando daquele tamanho, imagina só, baseado no visível, o que ele podia fazer com um homem. Né? Mas ali estava um poder maior. Ali estava um homem que amou a todos, né? Um homem que expressou o verdadeiro amor de Deus para nós, o verdadeiro amor que Jesus teve por nós. Ele conseguiu doar sua vida para que os outros pudessem ter vida eterna. Né? Se hoje nós temos essa mensagem na nossa mão, foi porque teve um profeta que doou sua vida para que Deus pudesse usar ele. Ele não viveu. Foi uma vida rendida a Deus, por isso que Deus podia usar ele a qualquer hora que quisesse, porque ele tinha uma vida rendida. Não estava amarrado com as coisas do mundo. O diabo às vezes pode usar as pessoas no mundo do jeito que ele quer, porque as pessoas se rendem a ele. O que nós precisamos cada dia é nos render para Deus. Né? Oxalá que ele tenha misericórdia de nós e nos dê graça. Recordem, Jesus disse em seu sermão, quando você orar assim: Pai nosso que estás no céu. Quando ele desceu, disse: se vós não perdoardes de coração as ofensas dos homens, tampouco vosso Pai celestial perdoará as vossas ofensas. Vê? Você não deve fazer isso. Se vós de coração. Não é dizer que perdoa somente: Jesus falou para me perdoar, eu vou perdoar. Mas se fizer de novo. Né? Isso não é perdão. Perdão, o profeta diz que você esquece do assunto. Às vezes a pessoa faz algo para alguém, você diz que perdoa, mas daqui a pouquinho está contando para o outro: o fulano me fez isso, aquilo outro. Isso não é perdão. Quando você perdoa, você põe uma pedra no assunto e encerra o assunto. Tem que levar para os outros, porque os outros só vai aumentar o problema.
Começa a falar para outro, e cada dia vem mais problema. Bem, o diabo criou um poder, de ódio, para que subisse a plataforma. E ele tinha, pesava 260, 270 libras, 118 ou 120 quilos. Já pensou o tamanho do homem? E media como de 6,5 a 7 pés de altura, né? De 1,98 m a 2,13 m, diz o tradutor. Era um homem corpulento e acabava de golpear a um pregador na rua com seus punhos. Lhe havia quebrado sua clavícula e sua mandíbula e o feriu tanto que o colocaram no hospital. Odiava os pregadores e ele subiu ali para me matar. Agora, nesse homem estavam alguns dos espíritos que estavam nos porcos lá em Gadara. Aquele poder terrível, que vinha sobre aquele maníaco. E em algumas dessas pobres pessoas que estão aqui em instituições para dementes, batendo suas cabeças contra as paredes em suas celas. Lembre-se, os demônios nunca morrem. O profeta diz, que vai chegar num tempo que o mundo inteiro vai estar demente. A Bíblia diz isso. O profeta diz isso. Estava conversando com o irmão Henrique hoje, o irmão Brana falando, nós estávamos conversando sobre esse assunto ali também na chácara, Estava falando que as bombas atômicas, elas vão abrir o chão para que as larvas que são do inferno, o profeta diz que vem do inferno, aquelas larvas subam para que possa purificar essa terra. E as pessoas, às vezes, dentro da mensagem, ouvem essas coisas e acham que isso não vai acontecer. Pois pode ficar tranquilo, meu irmão, minha irmã, que vai acontecer exatamente conforme foi dito para o mensageiro de Deus. Oxalá que nós não esteja aqui, porque vai acontecer, não interessa quem crê ou quem não creia, Deus falou e será daquela forma. Creio que tem um povo que vai crer, porque sempre teve, em todas as eras, teve um povo que creu, Recorde, os demônios nunca morrem, os demônios sempre vivem, porém haverá um tempo em que os demônios vão morrer, serão completamente aniquilados, porém agora eles vivem e operam de geração em geração em seres humanos, vem passando de geração em geração, começou lá em Caim, aí começou em Eva, operando na mente de Eva, demônios fazendo com que Eva descresse da palavra de Deus, fazendo com que ela desse ouvido a outra voz, ao invés de ficar somente com a voz de Deus, para aquela hora, Alguns deles na forma de câncer, alguns na forma de epilepsia, alguns na forma de tuberculose. Nós já falamos sobre esses assuntos, vimos tanto falar sobre isso, todo o tempo que eu estou na mensagem, que enfermidades, esses nomes são nomes científicos, mas tudo isso é demônio. Quando Jesus foi expulsar a epilepsia daquele menino epiléptico, ele disse, sai dele, demônio. Ele sabia que aquilo era um demônio. A ciência colocou nome no diabo, como colocou nome nos deuses das nações. Estava indo para a casa do irmão Henrique, hoje tinha um caminhão na frente, com uma imagem grandona na frente. Eu falei, Senhor, eu tenho falado disso sempre. Senhor, como pode o ser humano se prostrar diante de uma coisa dessa? Tem coisa que não dá para entender. Homem, às vezes, pessoas engenheiro, pessoas que dizem ser inteligente, pessoas isso e aquilo prostrado em frente a uma imagem, frente a uma escultura feita pelo homem. Eu estava lendo aqui por que eu estava falando isso? Porque eu estava conversando com um rapaz, e eu disse para ele, existe um só Deus. Ele estava falando sobre essas imagens, eu falei, existe só um Deus, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Os outros deuses são feitos pelo homem, Aí eu estava lendo na fábrica essa semana em Deuteronômio capítulo 6, e a Bíblia diz exatamente isso, Observe aqui para você ver, quando Moisés dizendo em Deuteronômio 6, verso 4, Moisés dizendo para Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não existe outro Senhor além dele.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. Observe só. E delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Todo o tempo ensine seu filho que há um só Deus, Criador do céu e da terra, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Também as atarás por sinal na tua mão, e te será por testeira entre os teus olhos. Todo lugar que tiver, testifique de que há um só Deus. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que não cavaste, vinhas, oliveiras e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te que não te esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Então todos esses outros deuses são deuses criados pelos povos, são deuses criados pelos homens, né? Mas Deus, o primeiro mandamento foi: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, né? E isso é o que nós temos que ensinar para os nossos filhos, né? E graças a Deus, Deus nos tirou dessas coisas, e nós temos procurado ensinar, para que te vá bem em todas as coisas, toda a circunstância. Porque quando você tem esse Deus como Deus, Ele sempre vai te guardar. E os outros deuses não têm poder para nada. Toda vez que encontraram com esse Deus, eles tiveram que prostrar. Cada nação que encontrou com o povo de Deus, eles tiveram que se prostrar e reconhecer que o Deus de Moisés era Deus. Que o nosso Deus é Deus, pela graça de Deus. Agora nós vamos entrar agora, o profeta muda um pouquinho de assunto, né? Aqui. Agora faz um momento, disse algo que já tenha ensinado, creio que talvez lhe origine em sua mente outra pergunta. E é que eu não creio que a Bíblia ensina que haja um inferno eterno ardente. Não ensina, porque se o inferno fosse eterno, as pessoas que vai ali receberiam um castigo eterno. E a única maneira que eles poderiam ser castigados eternamente é que eles tivessem vida eterna. E somente há uma forma de vida eterna, e essa é Deus, né? Se Ele tem vida eterna, Ele não pode ir para o inferno. Vê? Assim que tem que ser aniquilado. Vê? Quer dizer que a parte física deles são aniquiladas. Logo a parte espiritual é aniquilada. São consumidos completamente. Não resta nada deles. Nem raiz, nem ramo, diz a Bíblia. São completamente destruídos. Nós sabemos que a Bíblia diz que o inferno e o lago de fogo a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, porque um dia haverá uma aniquilação, né? O profeta diz que Deus, sendo um Deus de amor, Ele não suportaria ver as pessoas sofrendo no inferno eternamente. Então Ele colocou ali um tempo, como uma pessoa, quando ela comete pecado, ela vai para a prisão, ela cumpre um tempo de pena ali, mas depois é encerrada a pena dela. E ali nesse caso as pessoas vão terminando e vão sendo lançadas no lago de fogo e vai ser exterminado. Então você observou ao princípio que a Bíblia, o profeta diz que um dia Satanás será extinto. Ele será eliminado, né? Porque ele foi criado. E todo ser que é criado tem um princípio e tem um fim. E nós não fomos criados. Nós saímos de Deus. Por isso nós somos eternos. A única maneira de você ser eterno é se você é parte de Deus, né? Nós somos colocados aqui nesse tempo, mas aquele que tem vida eterna é uma semente de Deus. Ele estava em Deus antes da fundação do mundo, assim como nossos filhos estavam em nós como semente, né? E ele encontrou um terreno fértil que foi sua esposa e se manifestou aqui nessa terra, né? E o profeta diz que a terra é um tipo do lugar onde Deus coloca a sua semente para que os filhos sejam manifestados aqui, e aqui ele decide aonde que ele quer passar a eternidade, né? Ele quer ir para a presença de Deus e viver eternamente, ou ele quer ser separado de Deus eternamente?
Eu posso provar que há graus no céu e que nem todos vão estar no mesmo nível, porém sim vão ter a mesma porção de vida eterna. A Bíblia diz que os reis da terra vão levar sua honra e glória. Apocalipse 22, levar sua honra e glória à cidade. Isso prova que haverá reis na nova terra, reis e governadores. Jesus lhe deu a seus discípulos, eles lhe perguntaram: que receberemos depois de haver deixado pai, mãe e tudo por seguir-te? E ele lhe respondeu: em verdade vos digo, que aquele dia vós se sentarão sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Vê? É um sistema terrenal que vem e que será muito superior a tudo. Nesse sistema não haverá pecado, porém haverá governadores e demais nas cidades. Tudo se operará da maneira da vida eterna. Tudo que você vê aqui, né, foi feito de algo que está no invisível, né? Mas só que não vai ter esses governadores do diabo governando. Ali vai ser pessoas que venceram e que lutaram, né, para viver uma vida cristã. Hoje nós vimos o profeta falar de Davi. Quando aqueles valentes de Davi, né, aqueles homens, eles criam que Davi vinha ao poder, e eles viviam tão fiel a Davi que um dia Davi sentiu o desejo de tomar um gole de água. Ali na pequena Belém, onde tinha a melhor água que existia, era ali. E o profeta diz, a Bíblia diz que aqueles homens sacaram suas espadas e saíram cortando filisteu até lá naquele poço. E pegaram a água e trouxeram para Davi. Porque eles sabiam que Davi ia ser rei. E quando Davi foi rei, o profeta diz que Davi colocou cada um deles como governadores de uma cidade, né? Porque eles eram os valentes de Davi. O profeta diz, eles são um tipo da noiva. Cada um desses que pelejaram pelo Senhor Jesus Cristo, Deus colocará eles como governadores um dia desses. Porque a Bíblia diz, né, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então, porém o pecado será castigado por seus pecados de acordo aos atos que fez no corpo, e logo será completa e totalmente aniquilado. Porém recordem isso, vocês que estão tomando nota, recordem, e notem que disse que somente há uma forma de vida eterna, e nós estamos buscando isso, e que somente Deus tem vida eterna. Somente Deus tem vida eterna. Falar, eu vou na igreja, eu tenho vida eterna. Não, senhor. Eu vou, aperto a mão do pastor, eu tenho vida eterna. Eu falo em língua, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho vida eterna. Não, senhor. Vida eterna é quando você tem a vida de Deus dentro do seu coração. Isso é vida eterna. Não há dois tipos de vida eterna. Somente há uma vida eterna, e que isso é tudo que permanece. E recordem, anotem também isso em suas notas. Tudo o que se tem feito, tudo que teve princípio tem seu fim. Tudo que tem tido um princípio tem um fim. E somente aquilo que não tem tido princípio não tem fim. E somente há uma coisa que nunca tem tido princípio, e essa é Deus. E a única maneira que você pode se levantar na ressurreição é ter a vida de Deus dentro de você. Não existe outra maneira de você levantar na primeira ressurreição. Porque existe duas ressurreições, nós sabemos. A primeira ressurreição é dos santos, aqueles que receberam a vida de Cristo dentro deles. A segunda ressurreição é todos, pequenos, grandes, todos os tipos de pessoas que vão parar frente ao julgamento de Deus, né? Você tem vida eterna e são filhos e filhas de Deus. Vocês não podem morrer porque Deus não pode morrer, porque vocês são uma parte de Deus. Por aqui temos uma pergunta que se fez há algum tempo sobre predestinação e nos leva à mesma coisa. Você vem a ser parte de Deus, e se Deus mesmo se dividiu nessa grande coluna de fogo, e essas pequenas linguetas entraram em cada uma daquelas pessoas, todavia Ele faz a mesma coisa hoje. Podemos provar pela experiência que temos, pelos ensinamentos da Bíblia, pela fotografia, da investigação científica, e mostrar que isso que Deus mesmo se divide entre seu povo. E porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus o disse, nós não podemos morrer,
Não há tal coisa como morte para um cristão. Né? Mostre-me na Bíblia, onde a Bíblia diz que um cristão morre. Toda vez que um cristão morreu, a Bíblia diz que ele dormia. O povo estava dizendo para Jesus: Jesus, Lázaro morreu. Ele diz: Lázaro dorme. Lázaro morreu, Lázaro dorme. Né? Portanto, ele falou: vou falar a língua desse povo. Lázaro morreu, mas eu vou despertá-lo, porque ele tinha vida eterna dentro dele. E um dia desse ele vai despertar ele de novo, né? Porque ele teve que morrer de novo, né? E um dia desse ele vai vir ressuscitar de novo, porque era amigo de Jesus. Era amigo de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus, e eu creio que eu também sou amigo de Jesus. Eu creio que sou amigo do profeta. E a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta. E o profeta diz que galardão de profeta é ser amigo do profeta. E se o profeta é amigo de Deus, nós somos amigos de Deus também. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Amigo é aquele que você conta seus segredos. Deus chegou em Abraão e disse: como posso ocultar de Abraão o que vou fazer? Eu vou destruir aquela cidade. Não suporto mais aquele sodomismo, aquela imundice, aquele homossexualismo, aquela sujeira daquele povo. Eu não suporto mais, eu vou destruir aquilo. Falou para o amigo dele o que ia fazer. E nessa era ele fez a mesma coisa. Chamou seu amigo e contou para ele tudo que ele vai fazer. Né? Nós não vamos ser enganados. Se nós perdemos o caminho, não é porque não fomos avisados. Não, Senhor. Deus falou para o amigo dele e ainda falou para ele: vai lá e diga para o povo o que eu vou fazer. A palavra morte significa separação. Agora, fisicamente, nos separamos para não nos vermos com nossos olhos, porque isso todavia é pecado. Porém, nosso espírito é de Deus e não pode ser separado de Deus, porque somos parte de Deus. Fomos retornados a esse pensamento de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito e eterno. E quando os mesmos pensamentos de Deus saíram para trazer um reino de pessoas que o adorariam, esses mesmos pensamentos são eternos. Não podem perecer. Cada palavra de Deus é eterna. Deus disse: céus e terra passarão, ambos céus e terra passarão, porém minhas palavras não passarão. Cada palavra que Deus falou nunca passará. Ela tem que produzir aquilo que foi falado, né? Desde lá de Gênesis, onde ele começou 6.000 anos atrás, dizendo ali, né? Nós vemos que palavras estão se cumprindo hoje ainda, porque ele jamais vai cair por terra, a palavra dele, né? Céus e terra passarão, são palavras eternas de Deus. E se habitas em mim e minha palavra em ti, vê, nós viemos a ser parte de sua palavra, parte de sua vida, porque somos carne de sua carne, osso de seus ossos e vida de sua vida. Então não podemos perecer, porque Deus mesmo não pode perecer. Isso é que é o Espírito Santo. Por isso que o que mais nós precisamos na vida é do Espírito Santo. O que mais nós precisamos na vida é do novo nascimento, o profeta diz. Né? Nós vamos ver, uma pena que não dá para seguir todo, que eu quero seguir mais nesse assunto da pergunta que fizeram para o irmão Brana. Mas o profeta diz aqui que você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você não nascer de novo, você não entra. Você tem que nascer de novo. O profeta diz em outra mensagem: eu detestaria chegar na presença de Deus dizendo que eu sou salvo porque eu sou uma criança. Não, Senhor, a criança não é salva porque ela é uma criança. Ela é salva porque o sangue do Senhor Jesus Cristo a comprou e a purificou. Porque ela foi formada em iniquidade, veio ao mundo falando mentira. Né? Desde que ela consegue falar, ela já está querendo falar alguma mentirinha. Está querendo enganar o pai e a mãe. Então não existe mérito na salvação. Toda a salvação vem de Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz: do Senhor vem a salvação, né? Não existe mérito. Deus nos tem dado a segurança perfeita de que somos filhos. E como seus filhos, Ele nos corrige. Assim como eu corrijo aos meus filhos. E você corrige aos seus filhos.
Se você é um verdadeiro pai, se você é uma verdadeira mãe, você corrige seus filhos. Ah, eles estão de maior, agora pode fazer o que quer. Não, senhor, você é pai, você tem direito de chegar e corrigir ele, corrigir ela. Se você não corrige, você será culpado no dia de julgamento junto com eles. Né? Pode ser a idade que for, pode ter casado, pode ser o que for, que se fizer tranqueirice, a hora que chegar na minha presença, vai estar o nariz lá no dedo, o dedo lá no nariz dele. Você toma vergonha e seja homem. Você toma vergonha e seja uma dama. Porque Deus fez você para ser um homem, Deus fez você para ser uma dama. Quando estão em erros, o corrigimos. Sim, se meus filhos fazem mal, então é minha obrigação como pai de corrigi-lo. O profeta não disse aqui que é criança, o que é isso, não. Ele disse meus filhos. E também, os filhos de Deus fazem errado, é sua obrigação como pai de corrigi-lo. E Deus nos corrige mesmo. Não pense você que você, sendo um filho de Deus, vai fazer coisa errada e vai passar impune. Não, senhor, não teve um que passou até hoje. Né? Tudo que nós fazemos, nós colhemos. A salvação, eu creio que se você é um filho, você sempre vai ser um filho. Mas o profeta diz, pode descansar que você ceifará cada semente que você plantou. O profeta diz na mensagem, História de Minha Vida, porque ele não ouviu, porque ele deu ouvido para a sogra. Sabemos que tudo aquilo era um quadro e tinha que acontecer. Mas o profeta diz que ele deu ouvido para a sogra dele. Em vez de dar ouvido para Deus, quando ele perdeu o roubo, perdeu a filhinha dele, ele disse, o caminho do transgressor é áspero, é duro. Quando você transgride a palavra de Deus, você é um filho de Deus, você tem que ceifar aquilo que você plantou. E eu quero ceifar, pela graça de Deus. Cada vez coisa que eu fizer errado, eu quero que Deus me corrija. Eu quero que Ele me coloque em justo com a palavra. Porque quando eu sair daqui, eu quero chegar igual aquele irmãozinho lá, quando ele passou o Jordão. Ele falou, quando eu estiver ali na frente do Jordão, eu não quero ter nada para acertar. Quero estar igual o irmão Bosorte. Quero estar esperando a noite inteira, aguardando ele chegar, para me encontrar com ele. Esse é o desejo do meu coração. Vamos passar aqui um pouquinho, para nós continuar, porque, como diz o irmão Henrique, as horas se avançam, passa numa velocidade tão grande. Rapaz, as horas passam numa velocidade tão grande. Meu Deus do céu. Eu fui trabalhar sábado e eu peguei um servicinho bem complicado, pois eu nem vi a hora passar. Quando eu olhei no relógio já era 11 horas. Eu peguei um pão, guardei lá para mim comer às 10 horas, levei o pão para casa. Nem deu tempo de comer. Saí do serviço, falei, meu Deus, como é que pode? É como se fosse um estalar de dedo. Uma coisa absurda. Eu falei, meu Deus, abre meus olhos. Porque a Bíblia está cada dia manifestando na nossa frente. A palavra de Deus está se materializando cada dia mais. Oxalá que meus olhos possam estar cada dia, esses olhos meus já estão fechando. Cada dia, às vezes ele está mais fraco. Esse óculos aqui eu já vou ter que fazer outro, porque ele já não está o suficiente para mim. Mas o profeta diz que quando esses olhos estão ficando mais escuros, o profeta diz que seu olho interior está se abrindo. E é isso que eu desejo no meu coração. É que o olho interior meu cada dia se abra para as coisas de Deus. Agora, esses espíritos maus enganam as pessoas. E esses espíritos muitas vezes são muito religiosos. Você pergunta, disseste religioso? Sim, Senhor. As Escrituras, a Bíblia o ensina. Seguro que ensina. Agora observe, Jesus veio a um grupo de homens que eram sacerdotes santos. E eles guardavam as leis da terra. E eram muito religiosos. João lhe disse, geração de víboras, serpente, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quando Jesus os viu, lhe disse, vocês são de seu pai o diabo. Esse era Deus dizendo isso. Eram tão religiosos até não poder mais. Satanás é um enganador. Ele coloca as pessoas dentro de uma igreja, e a pessoa acha que está bem ali. Ela está salva. Eu pertenço à igreja. O rapaz falou para mim, agora eu estou servindo a Deus. Eu vou na missa todo domingo. Falei, você está com brincadeira comigo?
Eu falei tanto da mensagem para ele, rapaz. Eu não acredito que eu tenho que ouvir uma coisa dessa. É demais para mim isso. Sai na missa e depois sai da missa e vai beber cachaça. Vai para as imundícies do mundo. Agora observe, Jesus veio, recorde, o diabo leva o homem, porém nunca seu espírito. Deus leva seu homem, porém nunca seu espírito. Vê? O Espírito Santo vem à sua vida e santifica seu espírito, vive através de você e lhe dá poder para viver. Porém, quando você morre, seu espírito fica com Deus. Porém, o Espírito Santo que estava em você passa a alguém mais, e desse passa a alguém mais. O Espírito que estava sobre Elias veio sobre Eliseu, uma dupla porção. 700 anos depois, ou 800 anos depois, veio sobre João Batista, e o fez atuar. Observe como Elias, observe como era Elias, um homem robusto, peludo, todo barbudo, coberto com pele de ovelha, parecia uma lagarta, e seu rosto era firme, vinha caminhando com um pedaço de pele sobre seus lombos, dessa maneira. Se houvesse chegado à sua casa, você haveria dito: Senhor, chame a polícia imediatamente. Um homem com tais e tais características está frente à minha porta. Porém, esse era um profeta do Senhor. Seguro que era. Os sacerdotes daqueles dias, todo bem vestido, todo com polpa, todo engravatado, todo cheio de aqueles vestidos de seda e todas essas coisas, e João peludo, todo vindo do deserto, todo sujo, olhou para ele e disse: vós sois filho do diabo. Com toda essa postura suas, vós tem como pai o diabo, raça de víbora, serpente, que era para estar ensinando o povo a palavra de Deus, estão defendendo a sua doutrina, a sua religião, em vez de ensinar para o povo a palavra de Deus. Por isso que o mundo está nessa condição. Nós somos uma nação cristã. Que nação cristã, rapaz? Para começar, tem um sujeito na presidência que acabou de sair da cadeia, e tem outro indo para a cadeia, que era presidente. E se ele sair de lá, é perigoso votar nele também, pôr ele lá depois. Deve ser o caminho para chegar à presidência de novo. Deus me guarde de falar que uma nação dessa é cristã. Isso é uma nação endemoniada, corrupta, religião corrupta. Você abre o jornal, você não vê uma notícia que preste, só tranqueirice. O Espírito que estava sobre Elias, vamos pular aqui um pouquinho, passar aqui um pouquinho. Agora, e o Espírito de Elias sobre João fez João atuar como Elias. O Espírito de Deus sobre você o fará atuar como Jesus. Se você tem o Espírito Santo, você atuará como um cristão. Aí sim você é um cristão. A única maneira da pessoa ser um cristão é se ela tiver o Espírito Santo, não que ela pertença a algum grupo, mesmo que seja da mensagem, Bem, ali é onde você encontra o Espírito Santo. Isso é o que o Espírito Santo faz. O faz manso, o faz humilde, o faz com que você perdoe. Esse é o Espírito Santo. Faz de você uma pessoa mansa, uma pessoa humilde. Está se preocupando com grandes coisas, não está preocupando com isso, com aquilo, Não está nem preocupando com o dia de amanhã, porque a Bíblia diz que Deus sustenta até os pardais. Jesus, lá no capítulo 6 do livro de Mateus, ele disse: não preocupeis com o dia de amanhã, basta hoje, cada dia o seu mal. Por que eu vou preocupar com o dia de amanhã? Já não chega as lutas que eu tenho hoje? Deixa as lutas minhas de amanhã para amanhã. Amanhã nós acordamos e pedimos graça a Deus e falamos: vamos lutar. Tem que o Deus que me deu graça hoje, Ele pode dar amanhã. O profeta diz: eu não importo com o que está me reservando amanhã, mas eu sei quem reserva amanhã para mim. Pode você fazer isso, Quando você pode eles puxar as barbas de você, as estivesse arrancando e cuspir em seu rosto, quando você tem o poder para chamar uma legião de anjos. Poderia você fazer isso? Deixar que gospe em seu rosto pelo amor das pessoas? Um homem ali com todo o poder na mão, As pessoas puxando a barba dele, cuspindo no rosto dele. O
profeta diz que o movimento deles, que a árvore estava cheia de anjos, né, esperando que ele desse um sinal. Desça um sinal e nós mudaremos a cena. E mesmo assim ele olhou para ele e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Oh meu Deus, isso me faz um lixo, vou ser bem sincero. Pensar numas coisas dessas, né? Como eu preciso desse amor no meu coração. Poderia você fazer isso? Se alguém lhe aproximasse você e dissesse: Ei, teu hipócrita, e lhe batesse no seu rosto, poderia você orar por seu perdão? Oh Senhor. Agora isso é onde confiamos, onde prova se você tem o Espírito Santo ou não. É tempo de fazer um inventário, né? Se eu vejo umas mensagens dessas, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Dá-me mais do teu Espírito Santo. Eu preciso de ti cada dia. Vê? Quando alguém diz algo mal contra alguém, algumas vezes, aquele que reclama que tem o Espírito Santo é o que diz. A pessoa, quando ela é cheia de si, ela acha que ela é toda certinha, pronto, é a pior matraca que existe. Ela quer falar de todo mundo, né? Porque ela não consegue ver os erros dela. Às vezes você olhar para você, você não tem tempo para falar dos outros. Senhor, eu preciso tanto que tu me ajude. Preciso tanto que tu tire esses mau hábitos meus. Oh, me vais pagar algum dia, ainda que me tome até o último dia de minha vida. Vem, bem, ali é onde você examina acerca de seu Espírito Santo. Vem, bem-aventurados sois quando o homem diz toda classe de mal contra vós, por causa de mim. Foi isso que Jesus disse lá no capítulo 5 de Mateus. Ele não disse que você era amaldiçoado porque os outros estavam falando mal de você. Ele disse que você era bem-aventurado. Né? Por quê? Porém, vai você vingar deles? Não. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas quais foram antes de vós. Quando alguém diz algo mal contra você, diga algo bom. Se você não pode dizer algo bom deles, então não diga nada. Aí que é a hora dura de você travar a língua, né? Que alguém diz algo mal de você e você já está às vezes com a língua querendo falar mal dele também. Aí pronto. Observe, vê? E logo quando você está sozinho, ore por eles. Essa é a mensagem de William Branham, meu irmão, minha irmã. E, né, disse o Billy Paul que o papai viveu o que ele pregou. Né? O irmão Branham pregava isso porque ele tinha isso dentro dele. E oxalá que Deus me dê graça para ter isso dentro de mim. Se há uma coisa em minha vida que tem me ajudado a entender que o Espírito Santo veio a mim naquele dia, tem sido isso. Eu era temperamental, furioso, sou irlandês por ambos os lados, e quase nunca podia comer bem, minha boca estava sempre machucada, pois alguém sempre a machucava, né? Batia. Hoje tenho alguns de meus dentes consertados, que foram quebrados como resultado de haver falado de onde devia haver ficado quieto. Quantas vezes nós falamos demais em vez de ficar quieto? E você? Disse: sempre me meti em dificuldade. Alguém me disse, minha professora na escola, disse: senhora, não posso evitá-lo. Sempre me meti em problemas, não posso evitar. Pobre anciã, senhora Temple, acaba de ir para a glória. E ela me dizia: observe, filho. Ela me tinha sentado em suas pernas, me abraçou e começou a chorar. Era a primeira vez que havia recebido uma demonstração de amor como essa, por alguém, uma anciã. Eu creio até que foi por isso que ela foi para a glória, né? E chorou sobre mim e me disse: Billy, eu vou fazer algo para ti, filho. Vou te dar um pedacinho de cordão. E se algum desses rapazes buscar briga contigo, me chamavam quebrador de milho, porque era de Kentucky, você sabe. Eu realmente me vestia terrível, e eles zombavam de meu cabelo, pois estava tão longo como usam agora, e caía sobre minha cara. Eu estava passando por um momento difícil, você sabe.
Me batiam, me chutavam. Cada vez que alguém se irritava e se aproximava, me sujeitava e me golpeava, e ali vou eu, ver? E começava a peleja. E aí pelejava com briga de navalha e tudo mais. O Brando era terrível. O pai dele era terrível. Né? O pai dele entrou numa briga de um homem uma vez, o profeta disse que ele quase matou o homem. E o homem estava com uma faca na mão. Tinha matado o filho dele com um morhão de cerca. E o pai do profeta quase matou o homem. Né? Então ele vem de uma família desse tipo de natureza. Em uma ocasião peguei meu rifle e tratei de atirar em 4 ou 5 rapazes que me bateram tanto que quase não pude parar. Haveria matado se não houvesse sido por Deus. Peguei os cartuchos do chão que não haviam disparado e carreguei outra vez com eles e dispararam sem nenhuma dificuldade. Vê? Haveria sido um assassino de 5 homens, provavelmente, quero dizer, 5 rapazes. Eu tinha somente 12 anos de idade, era muito violento. E a professora me disse, toma esse pedacinho de cordão, Billy, e quando te irritares, pare e dê 9 nós nesse cordão. E quando fizeres isso, então traga o cordão a mim. E aposto que teu temperamento vai acabar. Queria dar um substituto para ele, né? Dar um escape. Eu lhe disse, senhora Wallen, você sabe, vou tratar, quero dizer, senhora Temple, senhora, o senhor Wallen foi professor uma vez aqui em cima. Assim que pus o cordão em meu bolso, e não havia estado fora da casa 5 minutos, quando alguém me deu um golpe. Bem, parei e me propus em fazer, você sabe, e coloquei minha mão no bolso, tirei o cordão e comecei a dar um nó. Porém, depois lancei o cordão no solo e lancei na briga. Você não pode fazer, vê? Diz o profeta. A natureza está ali. Vai ser amarrando um nó que vai sair aquela natureza ruim. E eu disse, eu nunca poderia ser um cristão. Porém, deixe-me dizer, aquela noite, ali perto da Avenida 8, quando o Espírito Santo veio a mim, esse temperamento acabou. Esse foi seu fim. Quando o Espírito Santo vem, ele muda a sua natureza, ele muda seus olhos, ele muda a sua língua, muda seus pensamentos, aqueles pensamentos sujos que você tinha, o Espírito Santo tira. E ele se foi e disse, eu nunca haveria conseguido, eu nunca poderia haver sido um cristão, porque nunca havia conseguido me desfazer disso. Eu dizia, é algo que tem nascido em mim. Meu pai era de temperamento violento, e minha mãe, meia índia, tinha temperamento suficiente para brigar com uma serra circular. E eu dizia, qualquer um que buscar briga comigo vai encontrar, isso é tudo. Se tenho que subir em uma escada para golpeá-lo, vou fazer, vê? Porém agora você poderia me arrastar ali fora, vê? Por quê? Porque não sou eu. O que estou tratando de fazer aqui é apresentar um ponto. Algo sucedeu. Esse velho William Branham morreu. E alguém mais entrou em mim. O velho cisne tem que morrer. Né? O velho eu tem que morrer para alguém mais entrar. Para que Jesus entre. Porque enquanto você não morre, Jesus não entra. Né? Algo sucedeu. Quando alguém me faz algo mal a mim, eu nunca oro contra ele, eu oro por eles. E ali, nisso foi onde o Espírito Santo me deu a prova outra noite, na Nova Inglaterra. Antes que isso sucedesse aqui, quando ele me deu poder e disse, somente fala tu o que quiseres para essas pessoas, o que eles haviam feito. E olhei para ali e disse, eu os perdoo. Isso era exatamente o que ele queria, vê? Perdoe a seu inimigo, vê? Estes são espíritos que os fazem você operar mal. Vigie esses espíritos. O problema é que nós esquecemos disso. Nós ouvimos a mensagem, nós ouvimos tanta pregação, ou lemos a mensagem, mas nós esquecemos. E quando o diabo vem nos atacar, nós esquecemos a maneira que o profeta nos ensina. Aqui vem passando alguém, ele estava ali em cima de uma tumba,
voltando no assunto, né? Uma pena que o tempo está acabando. Alguém passava e ele corria para eles e os vencia, a Bíblia diz. Ele era tão perigoso que ninguém podia passar por ali. Porém, um dia passou por ali um poder mais forte. Oh, coisa maravilhosa! Esse é o poder que eu desejo que passe todos os dias na minha vida. A Bíblia diz que quando o inimigo vem com uma corrente, Deus arvorará contra ele uma bandeira. É um poder mais forte. Ele estava possuído com ódio, malícia, maldade, uma legião deles caminhando por ali. Era um homem corpulento. Eles iam lá e levavam consigo um exército e o prendia. Porém, ele rompia as correntes. O diabo estava nele. E ali estava. Ele poderia haver sido um real ídolo para a escola secundária de Jeffersonville. Seguro que sim. E ali estava ele todo corpulento. Alguns desses adolescentes, você sabe, haveria dito: é um verdadeiro homem. E tenho visto homens que pesam 90 quilos que não tem uma vírgula de homem neles. Isso não é ser homem, isso é ser uma besta bruta. Porém, houve uma vez um homenzinho com ombros caídos e um pouco encurvado, que um dia vinha pelo caminho. A Bíblia diz que não havia formosura nele para que o desejássemos. Um homem de 33 anos que parecia ter 50. Vinha um dia pelo caminho e correu para ele para encontrá-lo. E dizia entre si: vou tomar esse obrezinho e vou fazer pedaços. Porém, ó Senhor meu, quando ele se encontrou com esse, ele caiu aos seus pés. O diabo os tinha todo possuído. Agora observe, ele estava tão possuído pelo diabo. Agora quero dizer isto aqui para você. Esse homem estava tão completamente rendido ao diabo que o diabo usou sua língua para falar. Agora você pode estar tão completamente rendido a Deus que Deus pode usar sua língua para falar, correto? Isso é o que eu reclamo. Todo sermão que tenho pregado, que tenho deixado o significado atrás dele, tem sido quando tenho me rendido e tenho deixado William Branham de lado. E Cristo tem entrado e ele tem começado a falar, vê? Ele pode falar em qualquer idioma. Né? Isso era o que o profeta fazia. Tirava o William Branham de cena para que Jesus entrasse em cena. E Deus usava o teu servo. E observe, ele estava tão possuído por esse espírito diabólico, e esse espírito o mantinha. Esses demônios reconheceram que seu tempo havia vindo, por isso haviam enfrentado com amor. Vem, e eles disseram: vamos tratar com este. Agora observe o que se sucedeu. Eles disseram: nós sabemos quem és tu. Por que estás nesse pequeno corpozinho como esse, nesse corpinho como esse? Um homenzinho fraco e débil de aparência, né? O diabo olharam para aquele corpinho e falavam: nós sabemos quem é tu. Por que tu não usa um grande homem, um grande corpo? Vem nesse corpinho insignificante. Perguntaram: por que vem dessa maneira? Nós sabemos quem és. Lhe disseram: tu és o santo de Israel. E os sacerdotes diziam que ele era Beelzebul. As religiões diziam que ele era um diabo. E o diabo dizia que ele era Deus. Né? O diabo às vezes sabe mais de Deus do que muitos ministros. O profeta disse hoje na mensagem. O sujeito chegou nele e disse para ele: nem que seja não sei quantos lá que ele disse curado de câncer, nem que ressuscite tantas pessoas, eu não crerei. E o profeta dizia: ele era um ministro. Já pensou uma coisa dessa? E o diabo, ele reconhecia que Deus estava no seu mensageiro. E os religiosos não reconhecem, até hoje não reconhecem. E até o povo da mensagem diz que agora não precisamos mais do irmão Branham. Eles não precisam, mas eu preciso. Que a mensagem é o William Branham. Porque ele disse: a mensagem e o mensageiro são um. Você nunca pode separar a mensagem do mensageiro. Observe o homenzinho fraco, como Jesus parado ali, vê? Diante dele estava um homem que podia destruir quase um exército. As correntes não podiam sujeitá-lo, vê? Não é a força física, não é o que conta, é o poder do Espírito Santo que está em sua vida o que conta, vê? Ele disse: não nos atormentes antes do tempo, porém sim, se tu nos expulsares,
se nos vai expulsar, não nos deixe ir livremente pelo mundo, porque é difícil dizer se vamos poder entrar em alguém mais ou não. Queremos entrar em alguém, queremos fazer mais maldade. Isso é o diabo. E ele me vai pagar. O profeta o tradutor diz, o irmão Brana faz uma expressão de maldade. O sujeito vai me pagar. Isso é o diabo, diz o profeta. Ele vai me pagar. Somente recorde, é seu irmão ali parado, porém o diabo o agarrou. Façamos algo vil. Podemos fazer que esses gadarenos aqui sofram por isso. Talvez tenham dito, o líder deles disse, vamos entrar nessa manada de porcos. Jesus disse, vai e faça, porém saia dele. Meu Senhor, esse pequeno homenzinho falando assim, é essa grande legião de diabos. Aquele pequeno homenzinho insignificante, na frente dele estava uma legião de demônios. E ele sabia que aqueles demônios iam sair, porque ele foi ali para libertar um filho dele. O que nós precisamos na vida é desejar ser liberto. Às vezes estamos cheios de coisa na cabeça, O homem gosta de beber, o homem gosta de olhar para a mulher, o homem gosta disso e daquilo. Ele nunca vai ser libertado. Ele precisa pedir graça a Deus para ser libertado. Para, Senhor, me liberte dessas coisas. Eu estou lutando contra isso, mas eu não venço. Mas me liberte, porque isso é demônio. Mulher gosta de usar calça comprida, de usar short, de cortar cabelo. Ela fala, eu gosto, vou cortar porque fica mais bonita. E depois lá no inferno você vai ficar mais bonita ainda. De calça comprida. Porque lá na glória o profeta viu as mulheres lá com a saia até os pés. E o cabelo até aqui na cintura. O que faz as pessoas descrer da palavra de Deus e desobedecer a palavra de Deus é o diabo. O profeta diz que Jesus expulsou 7 espíritos imundos de Madalena, espírito de cobiça, de luxúria, de ser melhor que os outros, o profeta diz. Tudo estava nela. Portanto, os diabos saíram dele porque os porcos morreram. E fizeram que entrasse em fúria e tiveram ira, como qualquer um. Tem visto você uma pessoa ter um ataque de ira? Bem, isso é o que isso faz. São esses demônios. Onde estão? Qual é o nosso assunto? Onde estão os espíritos que saíram do maníaco de Gadara? Não é um mundo de ira que nós estamos vivendo? Qualquer coisa as pessoas estão matando um outro. A pessoa no trânsito não consegue ter paciência um com o outro. A pessoa faz uma coisa errada, pronto, já é motivo para brigar. São uns poucos mais, irmão Pet, talvez tenha sido um pouco rude, é o melhor que posso explicar. Não esperava, muito bem. E assim o irmão Brana termina a resposta da mensagem. Só voltar aqui um pouquinho. Isso foi o que sucedeu a eles. Quando você vê alguém ter um ataque de ira, você diga, agora eu sei o que sucedeu em Gadara. Vê uma pessoa toda brava, eu arrebento fulano, eu vou matar fulano. Você sabe, olha o espírito do gadareno aí. Ainda está aí hoje. O marido ou a mulher fala alto com ele, pronto. O homem fala com a mulher, pronto. Já começa a peleja, como diz o irmão Brana. Então nós precisamos de amor no nosso coração. E às vezes temos que falar. Tem demônio que às vezes você não pode dar moleza para ele, não. Você tem que mostrar para ele quem é que manda. Nós não somos capazes do diabo. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nossa vida está sobre a mão de Deus. Vê? Isso é exatamente o que sucedeu. Somente com uns poucos mais entrem nisso e voltarão somente com uns poucos mais entrem nisso e se tornarão completamente dementes. Porque o médico lhe dirá que esse temperamento é a primeira etapa da demência. Isto é o que a clínica Maio diz que é a primeira etapa da demência. A pessoa tem crises de ira, de nervo, A pessoa está com um caminho para a demência. Por isso que esse mundo está demente. Esse mundo está cada dia mais acabado. Não resta mais nada. Você olha para as pessoas, você não consegue uma pessoa para falar do Evangelho. Se você for falar da igreja com as pessoas, experimente para você ver. Comece a falar da igreja para ela, ela aceita. Mas pegue a Bíblia e comece a mostrar para ela, para você ver.
Ela, não, isso a minha igreja não ensina. Eu falei, o rapaz falou para mim da igreja adventista, né? Que o selo de Deus era o sábado. Eu falei, mas a Bíblia diz que o selo de Deus é o Espírito Santo. Você vai ficar com quem? O que a Bíblia ensina ou o que a igreja ensina? A pessoa não responde, né? Porque as pessoas não gostam da Bíblia. As pessoas gostam da igreja, mas não gostam da Bíblia, porque a Bíblia nos coloca, cada um de nós, no nosso lugar. O marido, o homem, né? O marido no seu lugar, a esposa no seu lugar, o filho no seu lugar, a mãe no seu lugar, o pai no seu lugar, o pastor no seu lugar, cada irmão no seu lugar. Ela posiciona cada um no seu devido lugar. É por isso que as pessoas não gostam da Bíblia e não gostam da mensagem. Porque a mensagem veio para colocar a noiva do Senhor Jesus Cristo em ordem. Colocar um corpo, o pé para fazer a função de pé, e assim até a cabeça para fazer a função da cabeça, né? Então a Bíblia não é aceita, por isso que o mundo hoje eles desprezam a Bíblia. E até as igrejas, né, não usam mais a Bíblia. Só vão lá e fazem os barulhos deles e fazem uma loja, né? Estava conversando com a minha esposa, ela estava dizendo para mim que passou numa igreja ali e falou, agora, hoje eu ouvi o significado que o irmão Brana disse que igreja é uma loja, porque hoje eles fizeram da igreja uma loja. Lá eles vendem, eles fazem coisas lindas, eles fazem um verdadeiro circo para atrair as pessoas, mas a palavra de Deus não tem nada, e o que dá vida eterna é a palavra de Deus. Talvez você fale, essa mensagem é muito dura, muito forte, mas ela te dá vida eterna. As outras coisas só vai te dar religião, né? Aquele jovem rico, ele tinha toda a religião. A Bíblia diz que ele cumpria todos os mandamentos. E mesmo assim ele sabia que não tinha vida eterna. E quando ele encontrou com a vida eterna, ele recusou, porque ia custar muito caro para ele, né? Mas aqueles que receberam a vida eterna, eles têm uma herança no reino de Deus. Pedro olhou para Jesus e disse, mas e nós? Nós que temos deixado tudo. Quando tu passou perto de nós, tu não disse muita coisa, tu disse somente segue-me. E os discípulos saíam e seguiam Jesus, porque cada palavra dele tem que cumprir aquilo que ele falou. Ele passou perto de Mateus, Mateus estava lá, né, escrevendo as coisas, ele falou, segue-me. Mateus já levantou e saiu seguindo ele. Passou perto de outro, dia segue-me, já levantava e saía seguindo ele. E esses, de que serão? Ele disse, esses receberão amigos, receberão coisas aqui nessa terra, e na terra do porvir a vida eterna, né? Então que Deus nos dê graça, que esses espíritos que estavam lá no maníaco de Gadara fiquem longe de nós, porque estão tudo no mundo hoje, fazendo as mesmas coisas, né? Despindo as mulheres, despindo os homens, fazendo as imundícies das mulheres, fazendo as imundícies dos homens. Estão no mundo hoje da mesma forma. Mas o Espírito que expulsou eles também está no mundo hoje da mesma forma. E é mais poderoso pela graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo abençoe a todos.